Olá, irmão, irmã, graça e paz em nome do Senhor Jesus. Nós aqui estamos para estudar mais um pouquinho do livro de Atos. Estamos no capítulo de número 13 e hoje eu vou ler aqui do versículo 2, o versículo 2 e o versículo de número 3. Diz assim: E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: Separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando e impondo sobre eles as mãos, os despediram. Até aqui. Bom, muito bem. Nós vamos falar hoje sobre as viagens missionárias de Paulo. Nós vemos aqui, então, ali na Antioquia, aonde Paulo fez a sua base missionária, ele é separado junto com Barnabé para uma obra, como diz a palavra do Senhor aqui, uma obra a qual o Senhor o chamou. E ele vai começar então agora as suas viagens missionárias. Vamos falar aqui de uma maneira geral sobre estas viagens missionárias do apóstolo Paulo. Quantas foram? O que resultou destas viagens? Bom, muito bem. Foram 3 as viagens missionárias de Paulo. A primeira viagem missionária, é a que nós estamos vendo aqui, que Saulo, ele sai com Barnabé. Porém, eles levam junto com eles, levam João Marcos. Na verdade, o nome dele era João, apelidado de Marcos, que era exatamente o evangelista Marcos, que escreveu o Evangelho de Marcos. Aquele moço que, quando foi preso Jesus, estava enrolado num lençol, né? E seguraram o lençol e ele saiu desnudo correndo. Então, nós vamos ver aqui no capítulo 13 e o capítulo 14, falam sobre esta primeira viagem do apóstolo Paulo, né, que ainda se chamava Saulo, né? Quando ele sai, ele ainda se chama Saulo, sai ele, Barnabé e João Marcos. Eles saem de Antioquia e vão até Chipre. Em Chipre, de Chipre em diante, Saulo começa a ser chamado agora de Paulo. Então, de Chipre em diante não se chama mais Paulo de Saulo, e sim agora é Paulo. Aí de Chipre eles vão para Antioquia da Psídia. Quando chega ali em Antioquia da Psídia, João Marcos decide retornar a Jerusalém. Ele não se sabe muito bem o motivo, talvez não tenha aguentado os reveses da viagem, ele retorna para Jerusalém. Paulo e Barnabé prosseguem e eles vão para Icônio. De Icônio eles regressam para a Antioquia, só que eles voltam pelo caminho em que eles foram, porque eles voltam visitando as cidades, revisitando as cidades, para confirmar os irmãos na fé. E eles então retornam para Antioquia. Bom, aí a segunda viagem missionária, ela vai do capítulo 15, versículo 36, até o capítulo 18, versículo 28. Paulo e Barnabé, eles têm uma grande discussão e eles se separam. E aí acontece que a segunda viagem missionária, Paulo leva junto com ele, consigo, Silas, e depois Timóteo, ele se introduz, ele é recebido no grupo para viajar. E aqui é interessante que a segunda viagem missionária, eles vão em direção à Ásia, agora passando pelas igrejas as quais eles tinham fundado na primeira viagem missionária, levando a resolução do Concílio de Jerusalém, que acontece ali no capítulo 15 de Atos. Nós vamos chegar lá com o nosso estudo e nós vamos ver o que foi este concílio, esta reunião que tomou decisões muito importantes para a igreja, né? Porque, como nós vimos, a igreja ela era formada de judeus e gentios e o estilo de vida deles era diferente e estava tendo problemas.
e aí então há um concílio, uma reunião em Jerusalém com os apóstolos para tomarem decisões de como a igreja viveria dali para frente. Disso sai um documento e Paulo então ele vai passando pelas igrejas já constituídas, levando esta decisão do concílio de Jerusalém. Bom, e ele chega até Troade. De Troade ele vai em direção agora à Europa. Lembre-se que nós estamos estudando Atos na perspectiva da grande comissão, né? De Jerusalém, né? Samaria, Jerusalém, Judéia, Samaria e aos confins da terra. Nós já vemos que a igreja ela já alcançou os confins da terra, já passou Samaria e eles atingem agora a Europa. Eles chegam na segunda viagem missionária na cidade de Filipos, que é uma cidade muito importante, é a primeira cidade da Macedônia. E ali é o marco da igreja na Europa. Acontece a primeira conversão de uma cidadã europeia, Lídia. Foi a primeira conversão de um cidadão europeu. Então veja bem, a igreja, né, Paulo sai, né, lá do Oriente e ele atinge o Ocidente. Né? A Europa é um marco, né, de divisão entre Oriente e Ocidente. Bom, muito bem, de Filipos, né, eles vão continuar a sua viagem, chegam à Grécia e da Grécia eles retornam então para a Antioquia, que era o centro missionário do apóstolo Paulo. A terceira viagem missionária, ela vai de Atos 18, 23 até 28, 31. A terceira viagem missionária, Paulo vai com Silas, saem da Antioquia, vão à Macedônia, chegam até Filipos e de Filipos eles regressam a Jerusalém. Ok? Muito bem. Minha cachorrinha está meio brava aqui e eu vou prosseguir. Se você ouvir uns latidinhos, é ela encrencando com a cachorra da vizinha, né? A Marie. Ela não gosta da Marie. Bom, muito bem. Bom, concluindo então, ao todo, quanto tempo duraram estas viagens missionárias de Paulo? 6 anos. Aproximadamente foram 6 anos de viagens, muitas igrejas foram plantadas, muitas pessoas convertidas ao Evangelho, e neste período, aproximadamente 13 a 14 epístolas Paulo escreveu, inspirado pelo Espírito Santo, que conta com mais ou menos 50% de todo o Novo Testamento. O Novo Testamento tem 27 cartas, né, ou livros, e destas, de 13 a 14, foram escritas pelo apóstolo Paulo. Portanto, nós vemos um ministério altamente benéfico, profícuo, né, frutificante, né, e foi um personagem bíblico muito importante para a igreja cristã. Trabalhou, afadigou-se até entregar a sua vida em prol do reino de Deus. Renunciou muitas coisas na sua vida, Paulo renunciou muitas coisas na sua vida, né? Mas ele foi um instrumento muito usado por Deus no reino do Senhor. Amém, queridos? Muito bem, amanhã nós retornamos para estudar mais um pouquinho do livro de Atos. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.